Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos fazer uma transmissão de novo especial com a presença da doutora Isabelle Cantídio, uma presença da doutora Marina Gugel e da assistente social Kelly Regina. Hoje nós vamos falar sobre o Flor de Lótus, programa que foi implantado na maternidade Almeida Castro em 2018, 2017, 2018, com bastante sucesso lá para cá. Doutora Isabelle, inicialmente a gente gostaria que você explicasse para a gente como nasceu esse programa dentro da maternidade. Como foi que nasceu o programa? Ele já existia? Como é que ele nasceu? Ok. Boa noite, César, Marina, Kelly. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. O som está bom, César? Está chegando bem o áudio, está chegando bem. Está chegando bem, né? Tá, então eu agradeço inicialmente o convite, a lembrança do meu nome para participar desse momento incrivelmente importante, especialmente nos tempos que vivemos, né? A pandemia do Covid-19 não só ela deflagrou uma crise sanitária global, como ela também impactou muito em alguns setores, em alguns serviços da saúde, inclusive nos serviços de enfrentamento à violência sexual. Aqui no Brasil, nós tivemos um aumento de aproximadamente 40% dos casos de violência. Infelizmente, ao final aqui do nosso encontro, aproximadamente 4 meninas brasileiras terão sido vítimas de estupro. E isso acontece toda hora no Brasil. A cada hora, cada menina, 4 meninas até 13 anos de idade são vítimas de estupro. Então, ao final da nossa live, nós teremos 4 meninas vítimas desse ato sexualmente violento, que traz tantas consequências para a saúde feminina e para a saúde de todas as pessoas que são agredidas. De todos os casos de estupro, apenas 10 a 20% eles são notificados. O medo e a vergonha por parte das vítimas fazem com que a subnotificação ainda seja muito gritante. De todos esses casos que são notificados, mais de 70% são provocados por parceiros íntimos. Em 2017, o DataSUS ele traz para a gente aproximadamente 300 mil casos de violência sexual doméstica no território brasileiro. E de todos esses casos, 2.500 aproximadamente aconteceram no Rio Grande do Norte. Então, a violência sexual, ela existe, ela está bem próxima de nós, ela precisa ser lembrada e ela precisa ser trabalhada com muita dignidade, com a equipe multidisciplinar, com olhar de intersetorialidade, até mesmo pelas consequências a curto e longo prazo que ela provoca nas vítimas. Por exemplo, a ansiedade, a insônia, a depressão, casos mais graves levam ao suicídio. Pacientes mulheres quando estão gestantes, elas podem ter partos prematuros, bebês pequenos, contrair uma doença sexualmente transmissível, engravidar sem o desejo e sem o planejamento devido e adequado. Então, por todas essas repercussões, a violência sexual ela é considerada um problema de saúde pública, ela é considerada um problema de violação de direitos humanos. Nós, da saúde, não podemos ficar à margem desse programa. E atender violência sexual, ela é lei desde 2013 no Brasil. A Lei 12.845, ela traz exatamente o que? As prerrogativas de que os hospitais, eles estejam preparados a atender as vítimas de violência. Foi dentro desse contexto, e respondendo e respeitando essa prerrogativa, que em 2017 e 2018, uma parceria do Ministério Público, Infância e Adolescência, com o Hospital Maternidade Almeida Castro e com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, estabeleceu-se uma parceria na construção de um centro de referências para atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Deu-se a esse centro o nome de Flor de Lótus. E desde lá, desde 2018, nós estamos atendendo essas vítimas. Né? O trabalho, ele depende de uma equipe multidisciplinar, onde temos os obstetras, assistente social, onde temos a enfermeira, onde temos a psicóloga.
O trabalho é feito 24 horas, as portas são abertas e nós somos referências para aproximadamente 63 municípios circunvizinhos. Durante a pandemia, a gente viu que em alguns serviços brasileiros, serviços tão grandes como Pérola Byton, que é uma referência nacional, ele percebeu um aumento dos índices de violência. E a gente percebeu que no Brasil, alguns serviços fecharam as suas portas, por milhares de motivos. O serviço do Flor de Lótus, ele continuou funcionando. De 2018 para cá, nós temos aproximadamente 176 casos atendidos por essa equipe multidisciplinar. E a maternidade tem as suas portas abertas. Os serviços de enfrentamento, eles precisam ter alguns pilares, né, que as equipes, elas precisam estar bem qualificadas e bem capacitadas para esse atendimento. A questão do sigilo, a questão da confidencialidade, a questão de oferecer para essas vítimas determinados medicamentos que vão prevenir consequências futuras, como ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, e gravidez indesejada. O encaminhamento dessas vítimas devem ser feitos de uma forma adequada para os serviços de assistência social, para os serviços de atenção. Essa paciente, ela deverá voltar para a rede, que o centro de referência também estimula e ajuda na consolidação e na construção dessa rede de atenção, dessa rede de assistência às vítimas de violência sexual. Então, foi exatamente respeitando todas essas prerrogativas que o Flor de Lótus surgiu. Surgiu com uma parceria de 3 entes, Ministério Público, um hospital maternidade e uma instituição de ensino superior, que é a UERN. E por que trazer o centro de referência para dentro de uma maternidade, para dentro de um hospital? Nós vimos alguns modelos ao longo do Brasil e a grande inspiração foi o Rio Grande do Sul. Na época, o promotor era o doutor Olegário, onde ele tinha esse exemplo, acontecia na capital, em Porto Alegre. E os grandes objetivos eram evitar exatamente a revitimização e oferecer para essas crianças e oferecer para essas adolescentes um ambiente mais acolhedor, onde a equipe tivesse uma capacitação, onde a equipe tivesse humanizada, onde a equipe tivesse preparada para diminuir as dores dessas vítimas, para evitar um pouco a revitimização nesses casos de atos sexualmente violentos. Na maternidade Almeida Castro, atendemos também mulheres vítimas de violência sexual. E o serviço, ele caminha da mesma forma, com a equipe multidisciplinar, 24 horas, enfatizando que nós não paramos durante a pandemia. Doutora Isabelle, dentro da contextualização que você deu todinha aí, esse programa ele começou a funcionar, de fato... César, o áudio não está bom, eu não estou... Não está ouvindo? O áudio não está chegando? Peraí, não está bom, eu não consigo lhe escutar bem. E agora, testando? Está me ouvindo agora? Tá melhorou. Melhorou só um pouco, né? Melhorou um pouco. Você fez uma contextualização do programa Flor de Lótus na maternidade Almeida Castro. De fato, ele começou a funcionar a partir de quando, Isabelle? Marina, você conseguiu ouvir? Consegui, sim. Faça a pergunta para ela, que enquanto eu faço a correção aqui do áudio, tá? Certo. Doutora Isabelle, só um parêntese. Pode ser que o áudio do seu computador esteja baixo. Aumente um pouco. Pessoal, boa noite a todos, né? Agradeço mais uma vez o convite da Maternidade Almeida Castro para estar participando desse momento. Ao lado de grandes mulheres e César Alves, né, de Kelly, de doutora Isabelle. Então, assim, mais uma vez, a maternidade se dispôs realmente a prestar mais um serviço de assistência à saúde às mulheres, e nesse caso não no âmbito materno-infantil, mas sim no cuidado da violência sexual. Em 2018, doutor, acho que no final de 2017 para início de 2018,
doutor Olegário, junto com o doutor Isabel e o pessoal da UERN, apresentou esse projeto para o pessoal da maternidade e, de pronto, pensando realmente no cuidado e na necessidade que se tinha de prestar essa assistência, em ter um local como referência, o hospital aceitou esse desafio, né? Mais um desafio. Então, assim, em 2018 foi feito um momento para que iniciasse realmente as atividades, né? Fosse dado o pontapé para os atendimentos e esse tipo de acolhimento. Lá na maternidade, a gente atende as vítimas de violência, tanto crianças e adolescentes, quanto mulheres, certo? Que são vítimas de violência sexual e estão precisando dos cuidados de assistência à saúde. Como a doutora Isabel falou, o porquê de se instalar esse centro de referência dentro da maternidade. Primeiramente, o centro de referência era para crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, assim, você tratar com crianças, lidar com crianças e adolescentes, é sempre uma questão muito sensível. E principalmente tentando evitar revitimização, ou seja, que aquela vítima perpasse por vários setores, por vários serviços, por vários órgãos, e que tenha que sempre contar, relatar e reviver, rememorar aquela situação tão maltratante para ela, que esse serviço fosse feito num estabelecimento só. E que esse estabelecimento fosse onde apresentasse para ela realmente o cuidado. Numa delegacia, não teria como prestar assistência à saúde. E também, assim, o ambiente em si não é tão acolhedor. Então, assim, você levando uma criança e um adolescente para um estabelecimento de saúde, na mente dela, ela não vai para realmente dar continuidade àquele processo de violência, de estar revivendo tudo isso. Então, assim, é mais fácil a gente conseguir tocar uma criança e um adolescente realmente para buscar ajuda no sentido do cuidado, da assistência à saúde, e não de uma polícia, um ambiente que você vai ter outros tipos de crimes e tudo mais. Então, por isso que indicou-se a maternidade Almeida Castro para ser realmente esse local onde está instalado o centro de referência, que é onde a gente atende o pessoal do projeto Flor de Lótus, e a gente expandiu esse atendimento também para as mulheres, tendo em vista que a gente tem uma equipe que também poderia contemplar as mulheres, não crianças e adolescentes, mas as mulheres em si, vítimas de violência sexual. Então, como a doutora Isabel falou, é uma equipe multiprofissional, o que, mais uma vez, vem a evitar a revitimização. Por quê? Porque no momento do atendimento, aquela vítima ela vai ter a assistência à saúde necessária, ela vai ter o atendimento psicossocial, em seguida, todo o material do atendimento, o relatório feito pela equipe multidisciplinar, tudo é encaminhado para o Ministério Público, evitando que aquela criança tenha que se deslocar a uma delegacia, tenha que ir fazer novamente outro atendimento em outro órgão, e assim, como eu falei, eu estou sempre frisando, evitando a revitimização. Porque ao invés de ela estar perpassando por vários órgãos e tendo que contar, que reviver toda aquela situação, a gente consegue colher elementos, encaminhar para os órgãos de justiça e que, se for o caso, vai ser dado seguimento a uma ação criminal e assim sucessivamente. Mas o centro de referência, o Flor de Lótus, é justamente para isso, para acolher aquelas vítimas e até a gente conseguir realmente colocar em números, apresentar para a sociedade, ir em busca de recursos para o município de Mossoró,
para que a gente veja a situação de violência sexual na maternidade, no município de Mossoró e nos outros municípios que a gente atende, não só Mossoró, como as outras cidades circunvizinhas que são atendidas na maternidade Almeida Castro, elas também são contempladas com esse serviço. Ô Kelly, boa noite, Kelly. Kelly é assistente social na maternidade Almeida Castro e é quem recebe a paciente, quem recebe a cidadã, a pessoa que está precisando do atendimento. Kelly, como é que a pessoa deve fazer, a pessoa que está precisando do serviço, deve proceder para poder chegar até vocês na maternidade Almeida Castro? Boa noite, César. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, né? O Flor de Lótus, a maternidade, o centro de referência, ele está aberto 24 horas. Então, como é que essa paciente, essa criança, adolescente, mulher, chega até o Flor de Lótus? Ela pode vir por encaminhamento, né? Ela pode vir por regulação, ou seja, se ela não está aqui no município, mas a violência aconteceu em uma outra cidade, ela pode vir com o encaminhamento ou com a regulação do local onde ela está, da cidade onde ela está, uma unidade de saúde, um posto, ou até em outros casos, ela pode vir também por livre e espontânea vontade ou por encaminhamento de conselho tutelar, unidade de pronto atendimento, Hospital Regional Tarcísio Maia. Esses são os locais que podem estar acolhendo ou recebendo qualquer situação e vão estar hoje já referenciando para a maternidade. Ou seja, as pacientes que chegam em qualquer serviço hoje, os profissionais, eles já têm o Flor de Lótus como referência. Então, nós estamos aqui no plantão, por vezes nós recebemos ligação do Conselho Tutelar com uma situação, recebemos ligação do Serviço Social das UPAs com uma situação, recebemos de Unidade Básica de Saúde, né, de Centro de Especialidades, consultório. Então, esse atendimento hoje, ele pode vir de qualquer forma. Ele vai ser acolhido e atendido, né? A paciente vai ser acolhida e atendida, independente de estar com encaminhamento, estar com regulação. Chegou no serviço, nós vamos atender. Ô Kelly, tem uma telespectadora nossa aqui, que ela está, Georgiane Neri, ela está perguntando quantos atendimentos foram realizados no Flor de Lótus depois que ele foi instalado oficialmente aí no final de 2017 e início de 2018, até os dias atuais. Você tem essa estatística? Nós temos a estatística, né? O Flor de Lótus, você estava perguntando e eu até estava aqui revivendo, né? Nós tivemos, em 2017, nós tivemos 11 atendimentos. Porque o programa foi implantado no final do ano, não é isso? Isso, porque na verdade, assim, 2017 nós estávamos ainda iniciando esse atendimento. Os casos estavam chegando, mas a gente ainda não tinha uma articulação, a gente ainda não tinha um fluxo bem estabelecido. Em 2018, nós atendemos 93 situações e em 2019 nós atendemos 92 situações, né? Já temos também dados agora de 2020. Em 2020 nós já tivemos, até julho, nós tivemos 34 atendimentos. Esse número, no caso, Kelly, pelo que bem falou a doutora Isabelle, é bem expressivo, mesmo a gente tratando aqui da região, que tem 64 municípios aqui da região, mas é bem expressivo mesmo. Eu gostaria, para a gente completar aqui, esse ciclo, era bom que a doutora Isabelle pudesse falar que ela está com um problema de áudio ainda, pudesse explicar para a gente qual é o grau, o quadro de saúde que essas mulheres estão chegando na maternidade. Eu vou tentar aqui trazer de volta o áudio dela,
porque eu não estou conseguindo. Isabela, você está me ouvindo? Está me ouvindo? A gente estava... o grau... Qual é o quadro de saúde que essas jovens, essas mulheres estão chegando na maternidade precisando de atendimento? O comprometimento das pacientes são os mais diversos, César. Sim. As repercussões da violência sexual, elas passam desde dos fatores emocionais, ansiedade, tristeza, depressão, choro fácil, até os traumas físicos, lacerações de várias partes do corpo, dos genitais externos, vagina, vulva, né, que podem provocar alguns hematomas em várias partes do corpo. Em casos de violências crônicas por parceiros, violências por parceiros íntimos, onde existe o estrangulamento com muita frequência, pode levar à anóxia cerebral e essas pacientes podem ter sequelas a longo prazo. Essas pacientes podem chegar também com escoriações e fraturas de face, de pescoço, não é tão incomum. As lesões dos genitais são muito frequentes. As marcas pelo corpo, de escoriações, às vezes utilizam-se alguns instrumentos pontiagudos que ferem a paciente. Então, os nossos exames, eles precisam, o nosso acolhimento, o nosso atendimento, ele precisa respeitar todas essas etapas. Uma anamnese, ou seja, uma conversa muito cuidadosa, uma conversa muito bem feita, onde nós, profissionais de saúde, nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos ou pré-julgamentos e ouvir as nossas pacientes, acolher as nossas pacientes nesse momento tão difícil. Anotar nos prontuários, de uma forma extremamente cuidadosa, todas as lesões que a gente, porventura, encontre no momento do exame físico, certo? Então, as questões psicológicas, os traumas físicos são muito comuns. E as nossas pacientes, elas estão dentro do contexto que é descrito na literatura. Pacientes ao longo do seu pré-natal. É tão importante que aconteça a investigação da violência sexual, que hoje, no desenvolvimento sustentável, né, nas ODS, a gente tem exatamente a recomendação de, pelo menos uma vez, ao longo do pré-natal, a gente conversar de uma forma muito sutil com essa paciente, principalmente aquelas em situações de vulnerabilidade, por exemplo, as adolescentes, sobre possíveis casos de violência doméstica, sexual, psicológica, violência por parceiro íntimo. Infelizmente, o local doméstico, a casa, é um local muito prazeroso, maravilhoso, mas infelizmente é o local preferido das violências sexuais, que acontece em todo mundo, que compromete homens, que compromete mulheres, mas as mulheres são os alvos mais frequentes. E do ponto de vista, só para a gente complementar, só para complementar, César, as gestantes, elas podem apresentar desde partos prematuros, descolamento de placentas, sangramento e bebês pequenos, que a gente chama restrição de crescimento intraútero, que pode ser uma consequência da violência sexual no ciclo gravídico. Doutora, o Flor de Lótus tem como atender e dar encaminhamentos? Ok. A violência, ela pode ser aguda ou crônica. Os casos crônicos são aqueles que as mulheres convivem, né? Como, infelizmente, esse caso que nós nos deparamos nos últimos dias da Casa do Espírito Santo. Então, durante 4 anos, ela foi vítima de atos sexualmente violentos. Essas pacientes, elas precisam de um apoio psicológico, elas precisam de uma estruturação de sua vida, elas precisam ser encaminhadas para locais com segurança. As violências mais agudas, até 72 horas, além de todos esses encaminhamentos para os serviços de proteção e assistência social, existe também o objetivo em tentar prevenir uma gravidez indesejada, oferecendo a contracepção de emergência.
E também tentar prevenir a questão das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Muito importante é que a equipe de saúde que esteja atendendo aquela paciente, ela esteja apta para orientar a paciente, comentar com a paciente e dizer cada etapa do seu atendimento e a importância de cada etapa e, sobretudo, estar preparado para uma negativa do paciente em qualquer momento, de não querer tomar tal medicação, tal vacina, certo? Então, até 72 horas, nós precisamos pensar em prevenir, empiricamente, determinadas infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV. Essas pacientes, é oferecido para elas uma quantidade significativa, né, um coquetel de medicamentos que empiricamente a gente tenta prevenir a gravidez não desejada, a gravidez vítima do estupro e as infecções sexualmente transmissíveis. Vacinas também são prescritas para essa paciente, tétanos e hepatite B. A conselheira tutelar, ela é uberiana, ela perguntou com relação ao tempo. Se fizer mais de 30 dias que tiver sofrido a violência sexual, por exemplo, ainda é possível ter um atendimento no Flor de Lótus? Oi, Umberiana, tudo bom? Nós já tivemos alguns casos, né, que nós acompanhamos, e faz algum tempo que a gente não tem, né, mas assim, há mais de 30 dias, o ideal seria que essas pacientes, elas fossem encaminhadas para os serviços de proteção, certo? A assistência social é muito importante, o acompanhamento psicológico é muito importante. O Flor de Lótus, ele poderia orientar, sim, em algumas situações, mas nos casos de violência crônica umberiana, é mais importante até que essa criança e essa adolescente e essa mulher, ela se encaixe nos serviços de proteção e de assistência social disponibilizadas na rede local. É muito importante que a gente esteja com foco na rede local de assistência, de atenção para as vítimas de violência sexual, fortalecer essa rede e conhecer o fluxo do local onde a gente vive. O Flor de Lótus, ele oferece os serviços de saúde. Eles são muito importantes em casos crônicos também, mas eles são extremamente impactantes nos casos de violência aguda, sobretudo até 72 horas, César, onde a gente precisa dar muitas orientações para essa paciente, medicamentosa e encaminhamentos. Da importância do atendimento médico, a princípio, o primeiro atendimento médico, atendimento da assistência social, atendimento da psicologia, que permita que ela tenha, digamos, se sinta segura e acolhida no ambiente. Ô Kelly, antes de voltar aqui para a Marina, eu gostaria de ouvir de você com relação à rede de atendimento em Mossoró. Sabemos que o atendimento não é somente dentro da maternidade, mas após o atendimento médico da maternidade, passar por um apoio psicológico também, assistência social, ela volta para sua casa. Existe uma rede de apoio a essas senhoras, essas jovens que são vítimas de violência sexual? Exato, César. Na verdade, esse pós-atendimento do Flor de Lótus, ele é extremamente importante. E a gente precisa estar referenciando, orientando e encaminhando essas pacientes a buscarem os serviços, né, de forma pontual para que todo esse fluxo ele ande corretamente. Então, assim, a paciente que passou pelo Flor de Lótus, ela vai ser orientada e encaminhada. Se for criança, né, nós temos o serviço municipal de atendimento de psicologia, que funciona no ambulatório materno-infantil, com uma psicóloga que atende as crianças que vivenciaram situação de violência sexual, né? Nós temos uma psicóloga referenciada pelo município para isso. Nós temos no PAN do Bom Jardim, o serviço de psicologia para a adolescente que vivenciou esse tipo de situação, e nós temos no Centro de Referência da Mulher, no CRM, aqui em Mossoró, o atendimento de psicologia para as adultas,
né, para as mulheres em fase adulta. Então, a gente sempre tem esse cuidado, o serviço social tem o cuidado de estar referenciando e orientando. Outro serviço extremamente importante, que nós também mantemos um contato e que nós também orientamos e encaminhamos, é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Por quê? Porque o CREAS, ele tem o papel de atuar nas situações de violação de direitos. E o CREAS, ele tem essa condição de acolher a família, de observar como aquela família vai estar convivendo com essa situação. Após a violência, é importante, porque a família também fica um pouco desestruturada. A mãe sofre, o pai, a criança, até na questão do rendimento escolar. Então, existe essa situação que precisa ser acompanhada, né? Então, nós temos o CREAS com esse papel também importantíssimo. E como a doutora Isabelle falou, essa paciente, ela tem que estar referenciada também para o serviço do seu bairro. Por quê? Porque ela é uma paciente que ela vai precisar também de uma consulta posterior, de uma consulta ginecológica posterior, né? Então, assim, nós temos as unidades básicas de saúde que não vão ter o ginecologista, não vão ter o serviço de referência na UBS, mas tem um clínico que pode estar fazendo esse encaminhamento. Lembrando que nós temos sempre um cuidado muito grande, porque quando você direciona essa paciente, você tem que referenciar para os serviços corretos, para que ela tenha o acolhimento correto e que também a gente consiga preservar a questão do sigilo, a questão da privacidade, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha crescido, mas nós temos ainda um pouco de uma visão muito de interior. Então, muitas vezes, essas pessoas elas podem estar passando também por alguma situação de constrangimento, caso o serviço não mantenha o sigilo no seu atendimento. Então, a gente tem que ter também esse cuidado, né? Mas é por esse caminho que a gente está sempre trabalhando. Quando a paciente passa pelo Flor de Lótus, ela é direcionada para esses serviços. Olha só, Maria do Céu, a Kelly, ela deixou bem claro que precisou do atendimento, vai para a maternidade, de lá você tem todo um referenciamento para o setor específico que você precisa do serviço, para que você também não se exponha, porque da maneira como que ela explicou, é de forma bem tranquila e sigilosa. Marina, as questões, os casos que têm aparecido, certamente você tem acompanhado, não só na maternidade, mas também no judiciário. Tem acontecido de punições para quem viola os direitos das jovens, das mulheres que têm aparecido pedindo ajuda no programa Flor de Lótus? Pronto, César. Sempre que a maternidade faz um tipo de atendimento de Flor de Lótus, a gente faz os encaminhamentos necessários para os órgãos de proteção. A gente encaminha para o Conselho Tutelar, encaminha para o Ministério Público. Do Ministério Público, eles dão prosseguimento, se realmente observarem que foi caso de violência sexual, para a parte criminal. Vai ser feita toda a investigação, vai se iniciar um processo criminal e por aí vai. Esses processos, eles demoram um tempo até que se chegue a uma condenação, mas eles estão sim sendo tramitados, no caso, alguns em sigilo, né? E a gente consegue realmente observar que vários atendimentos realizados pelo Flor de Lótus, às vezes que nem foram encaminhados, como que ele falou, a gente recebe vítimas encaminhadas por outras instituições, por outros estabelecimentos, mas às vezes a gente recebe aquela vítima que tomou conhecimento do projeto e foi até o hospital.
não quis buscar ajuda na delegacia, não quis buscar ajuda no conselho tutelar, e foi até o hospital. E a gente conseguiu dar seguimento, acolher aquela paciente, inicialmente com relação à saúde, e depois realmente aos encaminhamentos necessários com relação para a justiça ser feita, e a gente consegue, sim, observar os resultados, processos sendo tramitados, e por aí vai. Outra coisa importante que eu vi aqui, que perguntaram o porquê do nome Flor de Lótus, por que vincular violência sexual ao nome Flor de Lótus. E isso é uma questão muito interessante. Esse projeto, como a gente falou no começo, ele tem várias mãos. Então, assim, tem o Ministério Público, tem a maternidade, tem a UERN, tem Secretaria de Saúde, tem desenvolvimento social. Então, assim, é intersetorial. A gente precisa realmente de várias instituições e de vários órgãos para que a gente possa dar os encaminhamentos. Até porque quando o atendimento é feito na maternidade, a gente precisa que aquela paciente seja acompanhada em um CREAS, ou às vezes na própria UBS. Então, assim, a gente precisa de vários atores nesse projeto. E o porquê do nome Flor de Lótus? Flor de Lótus tem vários significados, né? Elegância, sensibilidade, mas o principal que a gente conseguiu despertar e caracterizar realmente a questão do Flor de Lótus é porque a Flor de Lótus em si, ela perpassa a lama de um lago e floresce lá em cima, na superfície de um lago. E assim a gente enxerga as vítimas de violência sexual, que passou realmente, vamos chamar assim, a violência da lama, como a Flor de Lótus, a raiz, passa pela lama de um lago, e lá em cima consegue florescer, consegue realmente desabrochar e dar continuidade à sua vida, né, enquanto flor. Então, é assim que a gente enxerga aquela criança, aquela adolescente, aquela mulher que realmente foi vítima de uma violência sexual. Ela passou pela lama, mas conseguiu lá em cima dar continuidade à sua vida, tentar superar os seus traumas e assim sucessivamente. E também para descaracterizar a questão da violência, para que quando elas forem atendidas dentro do hospital, não sejam taxadas como, ali é uma vítima de violência, uma criancinha. Então, assim, o Flor de Lótus é um serviço com esse nome, bem delicado, bem peculiar. O significado realmente foi o que a equipe visualizou e o achou mais importante para o projeto, porque realmente é uma questão de superação. Da mesma forma como a Flor de Lótus, para desabrochar na superfície de um lago, ela passa por todo o percalço de suas raízes no fundo, da mesma forma é uma vítima de violência. Por isso o nome Flor de Lótus. Ô Kelly, eu tenho que fazer essa pergunta aqui antes de voltar para a doutora Isabelle, a você. Uma telespectadora está perguntando, ela disse que quer ajudar uma vizinha dela a se livrar da violência que sofre. Está perguntando aqui quais os pontos de apoio que ela pode, de apoio e de proteção que ela pode procurar em Mossoró. Certo. Ela pede endereço. Pode orientar essa senhora que ela pode contar com o Centro de Referência da Mulher. O Centro de Referência da Mulher, ele atende mulheres que passaram ou que vivenciam situação de violência, não só a violência sexual, mas a violência doméstica, a psicológica, né? Então, elas têm, o Centro de Referência, ele tem uma equipe de psicólogos, de serviço de psicologia, tem reuniões de grupo, tem atendimentos individuais. Então, caso a situação de violência vivenciada por essa vizinha
não seja especificamente uma situação de violência sexual, né? Porque o Flor de Lótus ele está para atender à violência sexual. Então, ela pode estar referenciando essa vizinha para o centro de referência da mulher. Qual o endereço? Fica no Alto São Manuel, certo? Fica no Alto São Manuel. Eu não lembro agora a rua especificamente, mas é na rua do IF, próximo, como ponto de referência, tem um supermercado, acho que é da rede, creio que seja da Rede Queiroz, no Alto São Manuel, nas proximidades do IF. Posteriormente, eu posso até estar colocando esse endereço, disponibilizando, se ela quiser deixar telefone, né? Mas caso ela pesquise no próprio Google, no site da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela encontra um endereço específico, certo? E o telefone também, 3321-7510. Tenho quase certeza que seja esse o número. Eu tenho tudo isso salvo, mas não tô com a anotação aqui. Professora Maria do Céu Pinheiro, eu não sei se a resposta de Kelly lhe atendeu. Ela está explicando que é um caso de uma criança que ela, como professora, quer ajudar. Eu acredito que isso seja bastante... acontece muitos desses casos e chegam no programa Flor de Lótus. Nós estamos aqui já há mais de 40 minutos, olha como o tempo passa rápido, e deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o microfone da doutora Isabelle, eu não estou conseguindo. Essa só uma observação. Com relação a esse questionamento dessa professora, existe um canal de denúncia, que é o Disque 100. Sim. Ela pode fazer uma denúncia através do Disque 100, ela pode procurar o Conselho Tutelar, para que sejam feitas essas denúncias e os órgãos de proteção façam realmente a averiguação, certo? Se for o caso de uma violência sexual para atendimento de Flor de Lótus, essa criança será encaminhada para o Flor de Lótus, certo? Então, assim, qualquer que seja a violência, ela pode ser feita a denúncia pelo Disque 100. Muito bem, então a Beriana, inclusive, que é a conselheira tutelar, está aqui passando o telefone do Conselho Tutelar para ela, já deve estar aí conversando as duas, a gente agradece, muito bem. A professora Maria do Céu vai conversar com a conselheira tutelar e eu acredito que aí dá para ela se resolver e dar tudo certo. Deixa eu só colocar, porque na verdade, quando você fez a pergunta, eu achei que a vizinha fosse adulta e não criança, por isso que eu referenciei para o centro de referência da mulher. Porque não ficou claro que era criança. Ela só veio dizer depois, mas agora já tem uma conselheira tutelar que está ajudando ela. Ah, perfeito. Doutora Isabelle, aqui a gente está faltando aí agora 15 minutos para terminar, chegar a 1 hora. A gente tem aí um tempo para você falar mais a respeito do programa Flor de Lótus. Essa mensagem final sua. Toda vez que a gente fala, e hoje a gente conversou um pouco sobre violência, a gente vê a questão de tratar a violência de uma forma multidisciplinar, com as lentes da intersetorialidade, com um olhar voltado para a formação, a construção e a consolidação de uma rede forte, que a gente consiga conhecer os profissionais envolvidos, não só a saúde, mas a segurança pública, a justiça, a assistência social, a gestão, o turismo e a educação. Nós precisamos estar de mãos dadas para que a gente tenha um enfrentamento adequado da violência. Eu lembro que na construção e na institucionalização do Flor de Lótus, nós íamos para o Ministério Público com todos esses setores e participávamos de uma grande roda, onde cada um colocava e expunha as suas dúvidas, os seus medos, a questão das fragilidades dessa rede.
Quando a gente fala em rede de assistência, é exatamente o que os ouvintes querem saber hoje, para onde deveremos encaminhar as nossas pacientes. Em caso de um abuso crônico, em caso de uma situação aguda. Né? Então, a rede, ela traz esse fluxo, ela traz esses caminhos. A maternidade tem portas abertas, serviços relacionados e situações relacionadas à violência sexual serão atendidos, sim. De uma forma mais ampla, oferecendo medicamentos, vacinas e encaminhamentos, outros apenas encaminhamentos. Nós vamos individualizando os casos à medida que eles vão chegando e que nós vamos sentindo as necessidades maior do que outros. E os casos devem ser individualizados. As pacientes devem ser prontamente orientadas, inclusive a questão de gestação vítima, de gestação decorrente do estupro, né? O caso das questões permissivas em lei. Nosso serviço, ele é de enfrentamento à violência, somos capacitados para o acompanhamento e o atendimento de vítimas de violência, mas ainda não somos habilitados para a questão das interrupções gestacionais previstas em lei. No nosso estado, nós temos 5 serviços, os de Natal são os mais antigos, Maternidade Januário Cico, ela desponta na antiguidade, e ela tem um serviço de referência para interrupção previsto em lei, que é o PROAMA. Mossoró, nós temos o acolhimento, o acompanhamento e os encaminhamentos, certo? Então, quando a gente fala em violência, a gente precisa ter os centros de referência, precisamos sim, mas nós precisamos da capilaridade na rede de atenção, nas unidades básicas e outros setores e outros profissionais envolvidos que listamos aqui. É um tema que nós chamamos multifacetado, extremamente complexo, que as nossas pacientes, elas precisam de apoio, de atenção, de um olhar que entenda, que compreenda e que ajude, e não que julgue, e não que denuncie. Daí vem a grande importância de nós falarmos da última portaria que surgiu agora em agosto, e muitos manifestos, né, contrários a essa portaria, pois entendemos ser o mais importante agora fortalecer os serviços de violência, entender como atender, fortalecer as redes de custódia, fortalecer as parcerias, porque no centro de referência o maior objetivo é que dentro dele a gente tenha não só o serviço de saúde, mas o IML na coleta de vestígios, mas os serviços de proteção, seja o Ministério Público, seja a delegacia, a questão da assistência social. E a gente sabe que muitos dos nossos serviços, eles têm muitas falhas. Esse último caso escancarou as lacunas, os problemas dos serviços que enfrentam a violência sexual. Então, eu agradeço muito, César, esse espaço, é um espaço riquíssimo de discussão. O tempo é curto para a gente colocar todas as questões voltadas à violência sexual, mas o que a gente queria deixar aqui é que a sociedade ela tem que estar unida. Ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém. Profissionais de saúde passou a época de dizer eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos sim. Nós temos sim. É um problema de saúde pública gravíssimo. Não é só uma violação de direitos humanos. E nós, profissionais de saúde, e outros setores como educação e outros listados aqui, precisamos estar unidos no enfrentamento desse grave problema. Nós temos 1 hora aproximadamente de live, e quando eu comecei, eu comentei com vocês que a cada 1 hora, 4 meninas brasileiras de até 13 anos são estupradas. Então, infelizmente, essa dor foi vivenciada nos últimos minutos que estivemos aqui conversando. Demos o nosso primeiro passo. Precisamos de apoio, precisamos de incentivo, né? A educação, a saúde, ela precisa ser vista com o olhar do apoio, o olhar da colaboração, para que a gente não pare, para que a gente não suspenda. Muitos serviços de enfrentamento de violência no Brasil fecharam as suas portas no momento da pandemia. Graças a Deus, nós nos mantivemos firmes, continuamos atendendo as nossas pacientes, beneficiando mulheres, crianças e adolescentes, vítimas desses atos sexualmente violentos.
de Mossoró e de aproximadamente 63 municípios vizinhos. Lembrando ser a violência sexual uma das formas de violência mais cruéis e persistentes. E dizemos que ela é persistente porque ela atravessa a memória, ela sobrevive, ela é difícil de ser superada. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria agradecer muito esse momento, desejar uma boa noite para todos. Difícil superada, com certeza. Daí a necessidade e a importância de programas como este, o programa Flor de Lótus, que foi implantado aí na maternidade Almeida Castro, lembrando, através de uma parceria entre a maternidade, o Ministério Público e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a sua faculdade de medicina. E a partir de então já foi atendida aí mais ou menos 230 pessoas lá nesse programa. 230 pessoas, só nesse período que a gente está. Kelly, fica você agora o seu espaço para você finalizar. Realmente agradecer, né, esse momento, a gente ter tido a oportunidade de falar um pouco sobre o programa Flor de Lótus, sobre o serviço que a gente presta, né? Uma coisa que eu quero frisar bastante, que eu entendo como a máxima importância do Flor de Lótus, é a questão, alguns pilares trazem a importância desse programa. Primeiro, a gente saber que as vítimas vão ser acolhidas, né? Elas vão ser cuidadas, elas vão ter a escuta, quer dizer, nós vamos ter um momento em que elas vão poder trazer para a gente, poder falar, vão expressar os medos, vão dizer quais são as dúvidas, porque nesse momento as pessoas muitas vezes não sabem como vai ser o amanhã. Então, a gente vai estar aqui no sentido de estar escutando, né? No sentido de poder orientar, no sentido também extremamente importante que a gente já tratou, que é de encaminhar. E uma coisa também que a gente não pode deixar de frisar como extremamente importante, que eu acho que a gente não chegou a falar, mas a questão da notificação, né? A doutora Isabela até colocou que a fragilidade de não se notificar. Então, assim, no Flor de Lótus, todos os atendimentos, eles são notificados, porque é importante que a gente tenha esses números, né? São os números que podem estar trazendo investimentos, são os números que vão sensibilizar os gestores para essa situação. E a questão também que nós, no Flor de Lótus, não estamos aqui especificamente para o papel da denúncia. Porém, a notificação e os encaminhamentos, eles também vão gerar, como Marina falou, as investigações, né, e as apurações dos fatos. Então, assim, eu acho que esse programa, ele tem realmente uma amplitude muito grande, porque ele vai da acolhida, do cuidado, da escuta, da orientação, dos encaminhamentos, da notificação e da apuração. Então, ele é bastante completo. A gente agradece muito a oportunidade de estar divulgando, né? A gente tem feito esse papel de formiguinha, de estar divulgando em todos os eventos, de estar em ciclos de palestra, de estar em oficinas, em estudos, nas universidades, nos grupos de interação de profissionais da saúde. Então, é extremamente importante que a gente multiplique essa divulgação e que a gente esteja fazendo com que cada vez mais o serviço seja referência e tenha seu fluxo garantido. Marina, boa noite. Você tem agora aí 5 minutos e 18 segundos para dizer as suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite por ter participado desse momento, ao lado de Kelly, assistente social, ao lado de doutora Isabelle, médica, profissionais que estão sempre à frente dessa demanda,
elas que fazem realmente o atendimento a essas vítimas, não só elas, mas como todo o corpo do serviço social, da psicologia e do corpo médico da maternidade, mas vocês é quem lidam no dia a dia com essas vítimas, certo? E sempre tão sensíveis e tão solícitas à causa. Como a doutora Isabelle falou no início, inúmeras vítimas, inúmeras mulheres, crianças ou adolescentes foram vítimas de violência só nesse curto tempo de 1 hora de live que a gente fez aqui. E essas vítimas, elas precisam do atendimento. Elas precisam não só de ver a justiça sendo feita para que aquele agressor realmente pague pelo que fez, mas ela também precisa do atendimento psicossocial, ela precisa do atendimento médico, e são oportunidades como essa de divulgação de um trabalho que é feito, que a gente consegue ver um resultado favorável para essa população, para essas vítimas. Às vezes elas se encorajam quando veem que existe um serviço que está disponível, não só para ver a justiça sendo feita, não só objetivando ser mais uma notícia de jornal, mas sim realmente de um cuidado, de um zelo com ela enquanto vítima, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto mulher. E não só realmente ser mais um número de atendimento e mais uma estatística, mas sim realmente ter todos os seus direitos respeitados. Então, o projeto Flor de Lótus, ele visa principalmente isso, o cuidado com aquela mulher, em todos os seus direitos, não só no da saúde, não só na esfera criminal, mas principalmente no direito dela enquanto mulher, no direito enquanto criança, enquanto adolescente. Então é isso, agradeço o momento de estar aqui contribuindo com vocês. Tenham todos uma boa noite e até mais. Olha só, muito obrigado à audiência, a Georgiana, a Graça Damasceno, Neucivânia, Alessandra Lima, Daniela Diógenes, Judite Fernandes, a Alessandra Lima de novo aqui está falando, Francilene, Mona Lisa, Joana, Rose, boa noite aí, Rose, obrigado pela audiência, viu? Entre outras pessoas que estão no Facebook, no Instagram, o número é um pouco maior, não vai dar para ler para todo mundo não. Liduína, Jaqueline, boa noite Jaqueline, assistindo a filha. Tem também a Zaira, Josiane, a Nayara, Clara Rosado, Cíntia Rosado, boa noite Cíntia, João Paulo, Delma Linhares, boa noite Delminha, Lúcia Helena, não dá para ler todo mundo não, é muita gente. Boa noite a vocês, muito obrigado pela audiência. E até a próxima quarta-feira. Muito provavelmente vai ter outra live. Marina vai estar aí mexendo os pauzinhos para que a gente tenha uma transmissão tão boa quanto essa. Boa noite a todos. Pessoal, desligado. Boa noite. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Pronto. obrigada. Boa noite.